Boa noite a todos e todas. Isso é mais um curso da Cia Fagulha, editora Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Tennessee Williams, Além do Cânone. Fulvio Torres Flores, Luiz Márcio Armando de Toledo, a primeira aula com Thomas Kane. Às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, está a programação do curso. Fulvio Torres Flores, doutor em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com tese sobre a dramaturgia de Tennessee Williams, docente do curso de licenciatura em Artes Visuais da Univasf, autor do livro da Depressão Econômica, as Raízes do Macartismo, Análise Histórico-Crítica de American Blues, coletânea de peças curtas de Tennessee Williams. São Paulo, editora Humanitas, FAPESP 2015. Editor-chefe da revista eletrônica Dramaturgia em Foco. Luiz Márcio Armando de Toledo, doutor em Teoria e Prática de Teoria do Teatro pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com tese sobre a dramaturgia de Tennessee Williams, docente de cursos de extensão do projeto Narrativas e Visualidades da Univasf, autor do livro Tennessee Williams, Algo Não Dito, São Paulo Jost, 2018, editor adjunto da revista eletrônica Dramaturgia em Foco. Professor Fulvio vai fazer a apresentação da aula de hoje, aula 4, 28 de 10 de 2021, aula 4, Decade of the First Petunias, a Lyrical Fantasy, o caso das Petúnias Esmagadas na Fantasia Lírica, 1941. Parábola num ato com uma crítica bem-humorada e poética à ideologia do American Way of Life, à guerra e ao fascismo. Esses são alguns dos títulos da editora Fagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 198357, e-mail editora@ciafagulha.com.br. Para apoiar a editora Cia Fagulha com novos cursos, vídeos, artigos, entrevistas, etc., blog da ciafagulha.blogspot.com. O apoio pela chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Vamos passar ao professor. Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, falando agora de The Case of the Crushed Petunias. Então, como das outras vezes, eu vou começar apresentando qual o conteúdo, e aí a gente começa propriamente. Ver se já entrou em tela. Acho que agora sim, né? Então, bem, nós temos hoje um caminho talvez mais curto para percorrer, porque nós já falamos bastante nas outras aulas sobre a depressão. Hoje nós vamos começar falando rapidamente sobre o período pós-depressão e a relação dele com a Segunda Guerra. Depois nós vamos falar das peças em um ato novamente, mas eu intitulei Lembranças de um Ato, né, uma brincadeirinha aí com lembranças de Berta, do Tennessee, porque são só lembranças mesmo, a gente não vai ver todo o percurso que já viu na aula passada. É só para lembrar de alguns pontos mais cruciais sobre a peça em um ato. Depois falar um pouquinho sobre a escrita dessa peça e o seu contexto, e aí, por fim, nós vamos falar da peça e analisar algumas partes da peça, né, alguns diálogos da peça. Então, primeiro, para começar com o período pós-depressão, quer dizer, depois da depressão econômica, depressão, ela acaba, não completamente, não 100%, mas ela já está com a sua força bastante diminuída, tá, os resquícios da depressão, justamente no ano em que a guerra começa, em 1939. Então, os Estados Unidos, especialmente, passam para uma economia de guerra, ou seja, o esforço produtivo ele passa a girar em torno da guerra. Não diretamente, porque eles não entram diretamente em guerra, mas há um esforço, digamos, econômico, né, de produção para isso. E isso faz a economia girar, ou seja, isso beneficia a economia dos Estados Unidos. Os países que estão em guerra começam a ter problemas de produção, e aí os Estados Unidos podem suprir, digamos, alguns desses problemas. Isso melhora a sua economia. Para falar rapidamente sobre isso. Nós temos também, nesse período, uma continuidade de fascismos. Né? Só para citar
os dois principais, os dois mais relevantes, digamos, nós temos o fascismo na Alemanha, que é o nazifascismo, né? É um desdobramento do fascismo, é um tipo de fascismo mais elaborado, digamos assim, porque tem características muito próprias. E há também o fascismo na Itália, que já existia durante toda a década de 30. Ele já é anterior à década de 30. Então, ele continua e avança para a década de 40. E o fascismo alemão, que é o nazifascismo, ele se inicia na década de 30 e vai avançar para a década de 40 também. Mas há outros países em situação de fascismo também, como a Espanha. Ou pelo menos em situações que, se não puderem ser caracterizadas como fascistas, mas que em governos muito distantes do democrático, né? A gente pode pensar fora do norte do hemisfério, mas pensando aqui no sul, o próprio Brasil estava sob o comando do Getúlio Vargas. Então, isso é uma outra característica desse período que é pós-depressão e avança, né, durante os anos da Segunda Guerra, de 39 a 45. Também continua o conflito do capitalismo versus o socialismo, agora fortemente representado pelos Estados Unidos de um lado e pela União Soviética de outro. Então, esse conflito que já estava dado lá na década de 10, na época da Revolução Russa, ele vai continuando, só que agora ele assume uma posição diferente e mais complicada, complexa do ponto de vista geopolítico, porque já se passaram mais de 2 décadas e esses países estão lutando realmente pela sua forma de existência política, né? Um defendendo o capitalismo, outro defendendo o socialismo. Então, aquilo que também estava evidente durante a depressão, e que em muitos países, especialmente nos Estados Unidos, houve um despertar para o socialismo, né? A década de 30 é conhecida como a década vermelha, embora em quantidade os comunistas e socialistas eles não fossem maioria, mas as ideias foram muito arraigadas, né? E essas ideias conquistaram corações e mentes em todos os lados, quer dizer, desde os sindicalistas até o pessoal de teatro, o pessoal de cinema, e, claro, as pessoas comuns, os trabalhadores comuns. Então, esse conflito ele se perpetua, né, para a década de 40. E, claro, tudo isso vai levar a uma disputa geopolítica muito intensa, porque agora é o momento em que um lado vai ter que sair vencedor, digamos, pelo menos da maioria das ideias e da maioria dos territórios. Quer dizer, há uma disputa territorial, mas há principalmente uma disputa por modo de vida, e eles são ligados, claro, à ideologia. Daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente sobre isso. Então, esse é o contexto, né, desse período que vai de 39 e adentra os anos 40. Vamos lembrar um pouquinho sobre a peça em um ato, né? O que é a peça em um ato? Então, ela não é a miniatura do drama, ela não é um drama condensado, o resumo de um drama, ela tem uma estrutura própria, e essa estrutura é que a tensão está ancorada na situação. Nós não temos uma tensão que é crescente, que tem tempo de ser construída para no final haver um clímax. Não, há uma situação e essa situação já tem uma tensão própria. E ela vai ter que se resolver ali naquelas poucas páginas, no caso do texto, e naqueles minutos ou algumas poucas dezenas de minutos, no caso de uma encenação. Então, a tensão é completamente diferente do drama comum, porque o drama comum ele tem tempo de construir. A peça em um ato, ela constrói já ancorada numa situação, digamos, que se inicia quase com o fechamento de algo. Algo está para acontecer e a gente entra nesse bonde
com muito do caminho já andado, né? Então, a gente vai ter que entender, agora passando para o terceiro ponto, que há um mundo objetivo ali, que vai substituir o quê? O mundo intersubjetivo, aquele mundo interiorizado. Como eu disse na aula passada, não quer dizer que não possa haver algum nível de interiorização, algum nível de intersubjetividade. E há peças muito claras nisso e que trabalham isso muito bem. A questão é que a peça em um ato, ela não depende da intersubjetividade, que o drama é quem depende dela, né? O drama comum, o drama da peça inteira, né? Da peça longa, como a gente costuma chamar. Então, aqui nós temos um mundo objetivo que vai substituir esse intersubjetivo. Eu já pego as referências do que está acontecendo mais rapidamente. Preciso pegar, quer dizer, o dramaturgo, a dramaturga também precisa garantir que a gente pegue. Por quê? Porque a atenção estará ancorada na situação, que é uma situação muito breve, e não numa construção intersubjetiva, interdialógica, que vai levar aí páginas e páginas. E também a peça em um ato, ela facilita, digamos, ela chama, ela pede, ou convida para uma representação da alienação e do isolamento. Justamente por quê? Porque o intersubjetivo, a relação entre dois ou mais de dois, e essa disputa diante de um conflito, aliás, essa disputa num conflito por um objeto comum, né, um objeto de desejo, algo em comum, ela não é favorecida na peça em um ato. O que está favorecido é realmente a representação de uma alienação, de um isolamento. Porque quando o personagem está alienado, isolado, ele não tem a relação intersubjetiva dele é muito breve, é muito pouca, ela nem acontece. O que vai acontecer mais é uma aparição do mundo objetivo, ou seja, do que realmente está em jogo ali, e não do que fala, do que sente e como sente, né? Então, essas são para a gente só lembrar desses aspectos das peças em um ato, que são aspectos que o Zonde levanta no livro dele. Vou falar um pouquinho agora da escrita dessa peça, também do contexto em geral, de escrita, de produção. O Williams dedica essa peça a uma atriz. Ele escreve assim: esta peça é respeitosamente dedicada ao talento e charme de Helen Hayes. Aqui uma foto da Helen Hayes. Helen Hayes foi uma super atriz do seu tempo, né, nascida em 1900. Então, ela tinha cerca de 40 anos quando a peça foi escrita. E ela foi uma atriz que acho que hoje a gente poderia, para entender assim, a importância dela, o talento e as premiações, enfim, o quanto ela era uma personalidade do mundo teatral e cinematográfico, ela seria uma equivalente a Meryl Streep, tá, de seu tempo. Então, ela ganhou assim, inúmeros prêmios, ela é uma das poucas pessoas que ganhou os 4 maiores prêmios de interpretação dos Estados Unidos. Ela era realmente uma pessoa muito requisitada e de um talento bastante grande. E o Williams escreve essa dedicatória para ela porque não era um procedimento incomum para ele. Ele costumava fazer nas peças curtas, né, nas peças em um ato. E isso inclusive ele escreve, esta peça foi pensada para o ator tal, essa peça caberia muito bem para a atriz tal. Ele chega a dedicar peças, por exemplo, para Lillian Gish, que foi uma atriz de cinema também, é muito importante no seu tempo. E, enfim, esse procedimento era o procedimento de um autor que ainda não tinha alcançado uma relevância no panorama teatral dos Estados Unidos. Ele já tinha sido encenado, lembrem lá, de Velas ao Sol, já tinha ido para os Mummers, já tinha encenado, ele já tinha conseguido uma encenação em Boston com a Battle of Angels, uma coisa aqui e outra ali, mas ele ainda não era um autor da Broadway, ou seja, ele não era um autor reconhecido nacionalmente, né? Na época, e hoje ainda isso repercute muito, se você não está na Broadway, você não é conhecido no país, né? Então, ele tinha essa estratégia de dedicar peças às pessoas
que poderiam, de repente, se interessar e fariam muita diferença para a carreira dele, né? E aí ele escreve numa carta para Audrey Wood, que era agente dele, em 1941, que ele estava escrevendo uma fantasia em um ato leve que deve funcionar no rádio. Então, isso também é interessante a gente notar, porque o Williams ele tinha uma percepção de que ele escrevia para o teatro, quer dizer, ele era um homem de teatro, mas ele sabia que o que ele escrevia podia ter circular em outros meios. Não é à toa que ele vai trabalhar com cinema, não vai demorar muito, ele vai trabalhar com cinema, que ele sabia que dava para certas peças, davam para, digamos, ter carreiras além do teatro. E aí ele escreve isso para Audrey Wood. Ele não trabalhou tanto assim com rádio, né? Não foi acho que em termos de expressividade é uma das áreas que menos tem expressividade na carreira dele. Mas ele tentava, né? O cinema acabou tomando um lugar muito maior, uma proporção muito maior. Então, isso é interessante só a gente notar como ele ainda está, quer dizer, nós começamos com Velas ao Sol em 36, passamos para Uma Peça Estranha em 39. Em 41, ou seja, 5 anos depois de Velas ao Sol, ele ainda está tentando achar o seu lugar ao sol no mundo teatral, né? E aí, olha, indo para o próximo aqui, vamos ver um pouquinho o contexto da publicação, né? Essa peça ela foi primeiramente publicada numa coletânea chamada American Blues, né? O blues americano, que é uma coletânea que tem 5 peças curtas, como diz o título. Eles não dizem 5 peças em um ato, eles falam 5 peças curtas. E aí nós temos nessa coletânea Moon's Kids Don't Cry, que já foi traduzida como Bebê de Moon Não Chora, The Dark Room, Quarto Escuro, a própria Petúnias, né, de 41. Então, veja, nós temos 36, 39, 41, uma peça chamada The Long Stay Cut Short or The Unsatisfactory Supper, que eu traduzi como A Longa Estadia Interrompida ou Jantar Insatisfatório, que é de 42, e, por fim, o 10 Blocks on the Camino Rio, a Fantasy, que é a peça que nós vamos tratar a semana que vem. Ela está nessa mesma coletânea. Aqui é interessante a gente notar, porque como essa coletânea ela é de 48, ela reúne peças de um período de 10 anos, né? Quer dizer, começando em 36 e indo até 46, mas peças que trazem uma variedade, digamos, de temas muito interessantes desses 10 anos, né? Tanto o Moonies quanto o The Dark Room e The Long Stay são peças que tratam são peças do período da depressão. Mesmo ele tendo escrito The Long Stay já mais para frente, ela é nitidamente uma peça que trata da depressão. Enquanto que as Petúnias elas vão tratar já daquele início de guerra, quer dizer, já há um contexto histórico diferente, que é o contexto da guerra, e o Camino Rio vai tratar de outras questões que incluem a guerra, mas que já estão relativas ao macartismo ascendente nos Estados Unidos, que a gente fala macartismo, mas ainda não era o macartismo com o McCarthy. É que o macartismo acabou virando nome para um período muito longo, mas o McCarthy ele não vai se tornar importante tão cedo, ele vai se tornar mais importante depois. Acabou que o nome dele é usado para um período bem maior do que ele realmente teve influência, né? Mas é interessante ter em mente que essa coletânea é toda essa variedade de peças, né? Foi, inclusive, a coletânea que eu estudei no doutorado. E aí, olha, eu trago para vocês aqui uma nota que um editor ou uma editora escreveu nesse livro, no American Blues, nessa obra, nessa coletânea. Aí essa pessoa diz assim, olha, não acreditamos em vasculhar a fundo a oficina de nenhum artista. Acreditamos o direito à publicação.
achamos que valia a pena persuadir seu autor, ter certeza de o público concordar conosco. Essa nota foi escrita porque o Williams, a princípio, segundo o editor, não queria que a peça fosse incluída. Queria que houvesse apenas 4 peças em American Blues. Ele achava a peça muito inocente, rústica. Ele achava que a peça não tinha qualidade do mesmo nível das outras, né? E dá para se entender razoavelmente isso por causa do tom da peça. Ela é uma peça, embora em todas as peças tem momentos de humor, essa peça é realmente uma parábola e ela é mais bem humorada na forma de tratar. A abordagem é de humor, né? É uma abordagem mais cômica do tema, diferente das outras, que tem momentos cômicos, momentos engraçados, mas elas não são engraçadas no todo. Então, ele não queria que essa peça entrasse, mas no final ele cedeu, né? A equipe de editoria, ou uma pessoa de editoria, disse: olha, mas usou exatamente esse argumento, né? As pessoas têm o direito de conhecer essa peça. E que bom que isso aconteceu, e que bom que houve essa investida, digamos, desse pessoal, dessa insistência, porque se isso não tivesse acontecido, o Petúnias poderia ter tido o mesmo destino de uma peça estranha. Ou seja, poderia ter ficado num arquivo e ser publicada muitos anos depois. E graças a isso, ela ter sido publicada em 48, isso já garantiu que na década seguinte ela fosse encenada. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Acredito, na verdade, que seja agora. Isso, agora mesmo. Vamos falar das primeiras encenações, então, dessa peça. Houve uma primeira em 57, né, num programa triplo com 2 peças do O'Neill, O Garoto Sonhador e A Longa Viagem para Casa. Estreou em Cleveland, em Ohio. Estreou num teatro chamado Caribou House, que é o mais antigo centro cultural afro-americano. Então, tinha uma importância toda especial estrear lá, para o público e tudo mais, porque o Williams, em 57, já era um autor de imenso renome, e Cleveland, Ohio, não é um lugar que faça parte, digamos, do maior circuito teatral. A peça foi dirigida pelo Robin Silver, e ele, apesar do Caribou House ter essa característica de ser uma casa afro-americana, né, de um centro cultural afro-americano, o primeiro diretor negro só foi chegar à casa, quer dizer, só foi escolhido um diretor para as peças negro anos depois, cerca de uma década depois. Mas houve essa busca por buscar as formas de encenação para um teatro que era fora daquele teatro digamos, do circuitão, né, da Broadway. Isso quer dizer 9 anos depois da publicação, 57. Aí, já em 69, 2 décadas depois da publicação, uma diretora chamada Leah Lenhardt, ela também coloca a peça num programa duplo, agora com a Donzela Imaculada, também do Tennessee, e essa peça vai estrear numa cidade chamada Manhattan, que é Manhattan, no Kansas, né? Não é Manhattan de Nova York. Esse trabalho da Leana Lenhardt é muito interessante, porque a Leana ela fez o mestrado dela sobre as peças. E é um mestrado com características de mestrado profissional, que o que ela estudou, na verdade, foi a feitura, né? O ato de levar a peça para os palcos. Então, o trabalho dela foi planejar a direção, executar a direção e encenar a peça por um período lá na universidade onde ela realizou o trabalho. E aí a dissertação dela tem todos os detalhes de luz, de som, de como o cenário foi planejado e tudo mais. Então, é um trabalho interessante. Depois eu vou falar mais um pouquinho. Em seguida, já vou falar um pouquinho sobre essa encenação dela, que é a encenação que se tem, digamos, mais notícias, né? A gente consegue mais informações justamente porque é o próprio trabalho de mestrado dela. E em 73 houve uma outra com direção da Pierre MacDonald, também em Ohio, mas dessa vez em Cincinnati.
né, Cincinnati, pronunciando como se fosse italiano, desculpem. Aqui, olha, direção da Leana Lenhardt, de The Case of the Crushed Petunias. Eu consegui essas duas fotos no trabalho dela e eu achei interessante inserir aqui pelo seguinte. Ela faz a peça na década de 60, né? E ela escreve na dissertação que o Williams estava falando sobre a guerra, mas ele estava criticando a guerra, mas ele não estava fazendo uma crítica diretamente à Segunda Guerra, porque ele escreveu antes da Segunda Guerra. Isso já é uma informação interessante, porque ela chegou, de alguma forma, à informação de que ele escreveu antes da guerra. Hoje nós temos registros de que ele escreveu em 41. Talvez tenha começado em 40, mas é 41 quando ele finaliza. O Thomas Keith, inclusive, afirma isso no livro em que a peça está. Não no American Blues. Numa outra coletânea chamada The Magic Tower and Other Plays, né? A Torre Mágica e outras peças em um ato. E ele escreve isso, ele fala, a gente sabe por referências de cartas e tal, que o ano é realmente 41. Então é interessante ela ter tido essa informação errada, porque, enfim, era a informação que ela tinha à época, mas ela fala, embora ele estava falando da guerra, agora, eu não acho que faça sentido a gente falar daquela guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ela faz? Ela traz para o contexto dos anos 60 e vai falar da Guerra do Vietnã. Então, vocês podem olhar o jovem na fotografia, ele tem o aspecto de um hippie. E ela faz a concepção da peça trazendo vários elementos do universo hippie. E claro que o jovem aí é quem, digamos, encarna a alma hippie. Então, houve uma série de pequenas modificações feitas nessa encenação para, digamos, adequar ao olhar dela como diretora. Eu acho isso muito positivo e ela relata isso com certa... aliás, com certa não, com muita propriedade do trabalho e até com certa extensão. Eu estou trazendo aqui alguns detalhes. Dá para ver também como as petúnias ocupam uma dimensão grande no cenário, né? E aí eu vou falar muito rapidamente também de algumas encenações recentes, só para pensar algumas coisinhas de interesse. Uma em 2013, com direção da Elizabeth Carlson, foi em Nova York. 2015 teve uma no Teherã, com direção do Maziar Kalami. E este ano está havendo uma com direção do Hamed Sheikh. Agora, essa encenação ela é muito curiosa. Por quê? Porque ele criou uma peça chamada Talk to Me, ou seja, não é exatamente o The Case que está sendo apresentado, mas é uma composição a partir de 3 peças. Uma peça Shut Up Honey, que se diz no site que é de um autor iraniano, mas não se identifica qual. A própria Petúnias e outra peça do Williams chamada Talk to Me Like the Rain and Let Me Listen, que em geral é traduzida como Fale comigo doce como a chuva, né? Mas, enfim, esse é um título discutível, porque tem a palavra doce, que não tem no título original. Esse título também exclui a última parte, que é Let Me Listen, mas já tem outras traduções revendo isso. O que importa para a gente aqui é pensar que aspecto interessante desta peça está ganhando espaço, pelo menos de 2015 para cá, quer dizer, eu levantei algumas encenações, num país como o Irã. E veja que ela está na capital, né? Está na mesma cidade, e já a primeira encenação foi da peça completa, de 2015, e essa já sendo, digamos, colocada em diálogo com uma peça de autor local, com outras 2 do Tennessee. Então, parece que o Tennessee tem um espaço crescente lá também. Foi o que eu consegui averiguar dessa encenação, e por que eu não consegui ir mais longe? Eu digo para vocês, porque a maioria dos sites sobre isso está em persa. Então, a pouca informação que eu consegui nos sites que têm escritos em inglês.
mas eu achei curioso e interessante trazer para vocês que é uma peça já sendo bastante encenada. E, claro, nos Estados Unidos tem outras encenações. Encenações em teatro de universidade. Essas daqui que são as encenações recentes profissionais. E aí eu trago uma foto aqui da direção da peça em Nova York, né, com a direção da Elizabeth Carlson. E interessante a gente notar que quem faz o jovem é um ator negro, que é algo que seria impensável acontecer quando Williams escreveu a peça. Né? Seria impensável um diretor fazer esse tipo de mistura, digamos, de colocar um ator ou uma atriz que, embora não esteja identificado lá na peça, mas no papel que é por prática, com essa peça, pelo menos em 2013. Aí uma foto da encenação, aqui eu trago outra, uma cena da Dorothy realmente para ilustrar encenações mais recentes. E aqui eu trago o cartaz, essa peça aqui, Juntos Três. Não dá para saber o que o cartaz fala, a menos que alguém me ajude aí com o persa, mas é interessante a gente pensar na imagem que está, né? Que é uma imagem que pode ser uma rosa na mão, uma petúnia no fundo. Parece que a peça, as petúnias, ela tem uma posição privilegiada nesse conjunto que ele montou. E isso dá a entender, pelas informações que consegui em site, também pelo cartaz. Quer dizer, ela é como se fosse a peça central, mas ele usou elementos das outras. Né? E aí, enfim, vamos falar agora da peça. Então, a gente tem um tempo narrativo que é uma manhã de primavera no mês de abril. Nós temos um tempo histórico que alude ao início da Segunda Guerra, ao começo ali, os anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, embora não haja o termo Segunda Guerra, né? Não haja referência aos países que estão no conflito, mas há elementos suficientes para fazer essa ligação. O espaço é um armarinho, quer dizer, é uma loja que vende miudezas de tecido, de agulhas, luvas, coisas assim, dessa moça chamada Miss Simple, que é uma moça de 26 anos, numa cidade chamada Prim and Proper, que está próxima a Boston, na órbita cultural de Boston. E a forma da peça é a peça em um ato, dessa vez é uma peça em um ato que o próprio autor define como lírica, então ele faz questão de dizer que a peça é lírica, ou seja, é uma fantasia lírica, lembrando que fantasia o Williams usava muito para se referir a peças em um ato. Então, é até interessante que há o duplo sentido aí da palavra fantasy. Ela é a fantasia porque ela é em um ato, e ela é fantasia porque ela remete ao mundo da fantasia. Ela é uma peça, é uma parábola, né? É uma peça parabólica. E nós temos o quê? Personagens, em grande medida, tipificados, né? Que não são aqueles personagens redondos, profundos, psicologizados. Eles são tipificados. Então, vamos falar um pouquinho, começar a falar do espaço, né? O que é essa cidade Prim and Proper? Né? O Williams já faz uma brincadeira aí típica dessas parábolas, típica desse universo cômico, inclusive, que é pegar duas palavras que significam afetado e correto e juntar, né? Então, prim and proper. Ele transforma em prim and proper. E prim and proper também é uma forma de se referir a alguém que se choca com qualquer coisa, uma pessoa muito afetada, que tudo que ouve deixa a pessoa muito aturdida, muito preocupada, muito chocada. Então, ele já começa designando esse espaço com esse nome. A tradução que vocês leram não escolhe um nome para a cidade, né? Não traduz um nome para a cidade, mas eu deixo aqui como nota que houve uma tradução feita para um estudo do Grupo Tapa de São Paulo, e lá eles usaram o nome de Primorosa, que eu acho bem interessante, porque é claro que Primorosa não resolve
toda a complexidade do que o Williams compõe esse nome, mas pelo menos indica que é uma, digamos, uma cidade de expectativa de primor, né? da própria expectativa da Dorothy Simple. Então, eu gosto bastante dessa ideia de traduzir o nome para Primorosa. Eu acho que é uma ótima solução. Infelizmente, eu não consegui informação de quem traduziu, né? De quem foram as pessoas lá do grupo que fecharam nessa palavra. O que tudo indica, ela ficou como estudo mesmo. E aí, pensando também um pouquinho dessa órbita cultural de Boston, que o Williams cita na peça. Ele usa esse termo, a cidade fica na órbita cultural de Boston. E pensar um pouco na formação desse lugar, né? Na formação daquele próprio estado de Massachusetts e da própria Nova Inglaterra. Bom, primeiro começa com a história dos pais peregrinos, né? Os que vieram da Inglaterra, que formaram aquela região, no sentido da formação não só de habitação, mas de uma formação mesmo, uma formação religiosa, uma formação social. Depois nós temos um primeiro ponto importante naquela região, que é a dita primeira celebração de Thanksgiving, né, de Ação de Graças, em 1621, quando os indígenas e os locais celebraram juntos em união, né, e isso gerou um feriado depois, né, vai gerar um feriado de Ação de Graças, mas a história, claro, que conta que não tardou para que depois desse momento de união dos invasores e descendentes de invasores com os índios, essa relação se tornou uma relação de perseguição e de matança e de dizimar esse povo, né, o tanto quanto foi possível. E aí nós vamos ter também a ideia que se cria muito fortemente, né, por esses pais peregrinos que são protestantes calvinistas, de que o erro de um vai comprometer a coletividade. Então, existe uma espécie de vigia dos próprios cidadãos para que não haja erro, porque o erro de um vai tornar a comunidade suja nos seus ideais, vai tornar a comunidade imperfeita. Então, a forma de ser perfeita é controlar, que a própria coletividade se controle, né? E isso vai criar um espírito que não demorará a haver uma aliança da igreja com o Estado, né, que o grupo, nós estamos falando em 1621, o primeiro Thanksgiving. Vão passando as décadas da Terra Prometida, né, da Nova Canaã, se vendia a ideia da América para os estrangeiros, ela não acontece, ela não é a terra de tanta prosperidade, de tantas maravilhas como se dizia. E aí as pessoas começam também a colocar em xeque essa ideia de que vai ser tão forte, tão importante, que vai culminar o caso das bruxas de Salem, né? do Tribunal de Salem, em que, inclusive, a cidade... Vocês me veem? Sim. A gente te vê e a gente te ouve agora. Tá ótimo, eu vou fazer a apresentação aqui, então, voltar nela. Fulvio, você parou nas Bruxas de Salem, a última coisa que eu consegui ouvir. Vocês conseguiram ouvir tudo, uma parte do que eu falei sobre as bruxas, ou estava no início? Não, só quando você começou a falar de bruxas. Certo. Então, vou retomar daqui. Bem, o que foi o caso das bruxas de Salem, né? Elas foram, fala-se bruxas, mas enfim, houve homens também envolvidos. A tradução é bruxas, né? E foi uma espécie de histeria coletiva em relação a acusações de bruxaria, de feitiçaria, de maus comportamentos, de comportamentos não adequados, e havia também brigas por propriedade. Isso está bem contextualizado na peça The Crucible, As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Eu não vou me estender aqui, porque eu acredito que muitas pessoas conheçam. O que eu vou falar disso é que qual que é o interessante a gente pensar nisso? É que lá,
em 1621 a 1692, a sociedade está em franca transformação, e essa transformação ela se dá com essa ideia de recuperar o controle do grupo. Quer dizer, há um controle inicialmente em que as pessoas entendem que para uma comunidade perfeita, naquela ideia calvinista, é preciso que o erro de que as pessoas não errem, porque o erro de um vai comprometer a coletividade. Isso, com o tempo, vendo-se que as promessas da Nova Canaã não são aquilo tudo, isso vai se deteriorando e chega-se a esse momento, já nas portas aí do século XVIII, em que há esses julgamentos e essa perseguição. E claro que foi toda uma perseguição baseada em mentiras, em desacordos, em uma série de coisas que estão abordadas ficcionalmente, mas que tem muita relação com os fatos da peça do Miller. Mas isso ajuda, quer dizer, esse caso das Bruxas de Salem, ele ajuda a pensar bem o que é essa formação cultural em Boston. Quer dizer, que é uma terra próspera, mas é uma terra de muito controle social, e coisa que a gente vai ver bem na peça, né? Então, eu coloquei essas informações especialmente por isso, para a gente depois poder entender como isso aparece em alguns diálogos. Falar rapidamente dos elementos paródicos, quer dizer, o título da peça já é uma paródia à literatura e ao cinema, porque era muito comum na literatura ver, principalmente na literatura policial, obras que se chamavam The Case of, né, o caso disso, o caso daquilo. Isso também da literatura se espalhou no cinema, só que, claro, que o Williams usa como uma ideia de inversão, quer dizer, ele parodia isso também, né? Ele parodia esse tipo de nome, porque nesses filmes, nessa literatura, o caso de alguma coisa é algo sério, né? Então, você tem toda a investigação girando em torno daquilo que está no título. Enquanto que aqui, o que menos importa é quem pisoteou as petúnias, porque a gente sabe de início quem foi. O próprio pisoteador, ele confessa. Então, a peça não gira em torno disso, né? O nome da Dorothy, que pode remeter a Dorothy do Mágico de Oz, né? É possível pela época de exibição do filme e tudo mais, e pela própria inocência dela, embora no filme e na obra literária ela seja uma menina, o Williams colocou características de ingenuidade e tudo mais, mas um tom aventuresco, né, da própria Dorothy. E simple, de simples mesmo, quer dizer, outro elemento aí que é simbólico e paródico ao mesmo tempo. O nome da loja, que se chama Simple Notions, que aqui é um duplo sentido, do qual eu vou falar depois, né, que a gente pode imaginar primeiro que são noções simples, mas há um outro sentido. A Mrs. Doll, que é uma senhora sem graça, né, apática, coisas assim, e o Mr. Knows It, que é aquele que o senhor que sabe, né, que eu até traduzi na tese para o senhor sabe tudo, é aquele que tem todas as informações. Então, esses nomes também são nomes bastante indicativos de personagens que vão referenciar um coletivo, né, ou vão dar uma ideia de coletivo, que não são fortemente psicologizados e coisas assim. E aí é importante a gente falar, já que a gente falou da Dorothy e do Simple Notions, falar do American Way of Life, né? Porque, vejam, uma diferença grande que a gente tem dessa peça em relação às outras é que nesta peça nós já temos uma personagem, as outras, o Velas ao Sol e uma peça estranha. Aqui nós temos uma personagem que ela é uma empreendedora, né? Ela é uma microempreendedora, mas ela é uma empreendedora. Ela tem o próprio negócio, e é um negócio que tudo indica que vai muito bem, né? A gente sabe disso pelas correspondências que ela troca, ela sempre tem que escrever para muita gente, ela tem que organizar, ela usa a noite para fazer isso, né? Para organizar aquilo que vai acontecer, digamos, na loja durante o dia, para cuidar de estoque e tudo mais.
E o American Way of Life, ele é uma ideologia dos Estados Unidos, lógico, American, mas é uma ideologia que que já estava, digamos, posta em xeque desde os anos 30. E eu trago essa imagem aqui para vocês, que é uma imagem da Margaret Bourke White, é uma imagem de 37, em que a gente lê lá no alto o mais alto padrão de vida do mundo. Né? E aí tem uma família padrão, né, estadunidense, o pai dirigindo, a mãe, as crianças no banco de trás, um cachorrinho numa estrada, né, um campo atrás deles, né, estão numa viagem. E nós temos em frente a esse outdoor, esse cartaz, nós temos uma fila de pessoas que estão esperando por comida, né, dá para ver elas aí com baldes, com cestas, porque tinha havido uma enchente que deixou um monte de gente desabrigada em Louisville, no Kentucky. Então, vejam que interessante, né? A fotógrafa foi muito perspicaz em registrar essa foto, porque é o mais alto padrão de vida e diz assim, não há um modo de vida como o modo americano, né? Porque é o modo desse altíssimo padrão de vida. E a gente sabe que isso se apregoava, vejam que essa foto é de 37, ou seja, ainda os efeitos da depressão ainda estavam lá presentes, mas já estava se apregoando que o American Way of Life era maravilhoso, que as pessoas tinham que lutar por ele. Né? Então, isso na peça vai se configurar muito na figura da Dorothy, porque ela é uma pequena empreendedora que acredita nisso, ela acredita nessa força do empreendedorismo, do trabalho. A gente vai ver uma definição mais apropriada disso agora. O que o Herbert fala sobre o American Way of Life? Ele fala que o estilo de vida americano é individualista, dinâmico e pragmático. Então, vejam, vamos pensar na Dorothy, né? A individualidade dela, ela também é dinâmica e tenta ser muito pragmática com o jovem, ou com o rapaz, como o Antônio Futuro traduziu, e o Ortega. Mas a gente sabe que ela vai cedendo aos poucos. Afirma o valor e dignidade suprema do indivíduo. Né? Enfatiza incessante atividade de sua parte, porque nunca deve descansar. Lembre de novo, né? Ela trabalha manhã, tarde, e à noite faz as comunicações sobre estoque, mas tem que sempre seguir em frente. E define o quê? Uma ética de autoconfiança, de mérito e de caráter. Isso é muito importante também para a gente entender essa formação do indivíduo que está ali, naquele momento histórico. E vale a pena lembrar também o seguinte, nesse período, pouca gente ainda estava ciente nos Estados Unidos do que era realmente a guerra. Havia, claro, pessoas bem informadas, pelos jornais e estudos e tudo mais, mas não era a imensa maioria. Era uma minoria que estava sabendo exatamente o que estava se passando lá. Os estadunidenses eles vão entrar na percepção real da guerra quando realmente os Estados Unidos entram na guerra. Aí eles percebem que a coisa é mais séria do que eles estavam achando. Por quê? Porque aí começam aí soldados do próprio país e esses soldados vão sofrer e voltar mutilados ou até mesmo mortos. E, claro, muitos vão voltar como heróis. Então, além dessa ética de autoconfiança, de mérito e caráter, aí o elemento principal, há um idealismo dos americanos. Né? E por causa desse idealismo, eles tendem a ser o quê? Moralista, que é a base completa da Dorothy. Né? Ela acredita nesse espírito dinâmico, empreendedor, individualista, e isso para ela é um ideal de que se ela fizer isso, ela vai ter e já está tendo uma vida boa, né? Boa dentro dos parâmetros possíveis de uma pessoa que empreende um negócio pequeno, e isso leva ao quê? A um moralismo, a achar que é só aquilo que é o correto, só aquela forma de vida
e das pessoas que garantem a subsistência dela, porque ela vem de dentro daquela cidade. Então, lembrem do que eu falei do controle. Esse controle faz também com que as pessoas se olhem e se vigiem, né? E aí isso tende a quê? A criar um moralismo, evidentemente, coletivo. E aí a gente já começa a ver essas expressões da Dorothy quando ela denuncia o caso policial pelas palavras que ela usa, né? Então, o Williams também ele sabe aliar aí a ideia do moralismo, mas também a palavras que vão dar um recurso poético na própria narrativa. Ela fala que é um caso de sabotagem deliberado e malicioso. Depois ela repete isso na forma de advérbio, né? Primeiro ela usa como adjetivo, depois ela fala uma por uma pisoteadas, deliberadamente, maliciosamente. Então, ela vai incutindo essa ideia, né, de deliberado, quer dizer, de uma vontade própria que não obedece regra. Isso é muito importante, porque ela é uma pessoa da obediência de regra, então a pessoa fez isso de forma deliberada e de forma maliciosa. A pessoa fez com malícia, com maldade, mas não é uma maldade qualquer. Ela depois vai associar, né? Uma pessoa que faz isso é capaz de chutar uma criança, de agredir uma mulher. Mas a gente já tem que começar a perceber aqui que as petúnias representam muito mais do que flores para ela, né? O Williams diz isso logo na apresentação da peça, né? Que ela construiu uma barricada de petúnias para se proteger e tudo mais. Então, o significado simbólico já está posto. Então, há uma malícia contra isso, contra as defesas dela, né? Que são defesas do campo da liberdade e também do campo da sexualidade. A gente vai ver isso daqui a pouco também, mais especificamente no poema. E aí, olha, para a gente entender como que o Williams configura esse aspecto dessa moralidade da cidade, que é tão arraigada, né, que até a forma como ela lida com o canário é uma forma de censura, né? O canário pia timidamente, segundo a tradução, né? No original, no texto-fonte, se eu não me engano, ele fala em solta, emite um arpejo, né? Quer dizer, uma série de como se fosse uma série de notas. E pia timidamente também é uma boa tradução. E ela fala, fique quieto. Depois ela se arrepende. Me perdoe, por favor, tenho os nervos à flor da pele. Eu estou com os nervos à flor da pele. Ela vai fazer isso, ela tem uma relação com esse canário de que ele, digamos, ele pode interagir de acordo com o que ele vê. E isso vai se dar novamente depois com o jovem, quando ele de certa forma, censura o jovem pelo que o jovem está fazendo ali, e ele se intromete, ou seja, há uma cultura de censura, uma cultura de vigilância muito forte, e isso está tão arraigado naquela sociedade que até o pássaro faz isso dentro da parábola, né, que é a peça. O jovem entra, e faz lá as suas coisas, quebra a cadeira e tudo mais. Ele é um jovem muito alto, e parece desastrado, né? Embora, aliás, assim, pode passar a impressão de desastrado, mas ele está querendo mesmo confrontá-la, né? E aí, olha, de novo a gente vê já o diálogo do rapaz com a Dorothy, em que ele está de muito bom humor, né? É o momento que ele quebra a cadeira, ela fica desesperada, né, que ele quebrou uma cadeirinha antiga, enfim. E ela fala, agradeço as suas desculpas, mas isso não consertará a minha cadeira. Gostaria de ver alguma coisa? Aqui, os tradutores traduziram assim. E é uma tradução difícil de fazer, porque no texto-fonte, ele está dizendo, is there anything I can show you in the way of notions? Porque notions, além de dizer noções, né, noções de noção sobre algo, notions também é o nome que se dá para os produtos de armarinho. Então, eles traduziram com base no que se fala sobre os produtos de armarinho. É a tradução que dá para fazer aqui, né? Você quer alguma coisa do armarinho?
Gostaria de ver alguma coisa? Agora, é interessante a gente notar que em inglês a pergunta tem duplo sentido, porque ela está perguntando, tem alguma coisa que eu possa te mostrar em termos de noções? Ele entrou daquela forma, destruiu coisas e tudo mais. Eu posso te dar noções de alguma coisa? Porque eu sou uma pessoa que tem noções de tudo. Eu sei como se comportar. Eu sei limites. E é justamente o que ele não está apresentando logo de início. Então, é um detalhe, mas que é interessante a gente notar que o original passa essa ideia dupla de notions como noções no geral e como produtos de armarinho. E aí, em seguida, ele vai falar que a nossa animalidade e a ação que dela resulta está perfeitamente explicada em um poema. Então, veja, ele começa a introduzir aqui a ideia de um mundo que não é um mundo controlado, que não é o mundo do racional. A palavra usada é animalidade. Mas a gente poderia pensar aqui num mundo do inconsciente, como a gente já falou um pouquinho na aula passada, quer dizer, que não dá para dominar tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Há algo em nós que é mais feroz, que é incontrolável, que age por desejo. Né? E ele vai mostrar isso no poema a seguir. E aí é interessante a gente também lembrar que há um poema que pode ser cantado numa peça estranha, e agora esse recurso também de usar poema aparece aqui. Né? Lembrando que o Williams também era poeta, além de tudo, era poeta. E aí o poema, How Grimly Do Petunias Look, eu estou usando aqui a tradução da Ana Toledo. E eu vou explicar por que eu estou usando essa e não a tradução que foi para vocês no PDF. Porque essa tradução procurou respeitar as rimas que existem no poema. Então, eu acho que ela tem essa vantagem, digamos assim. A tradução que está lá no arquivo, ela é uma tradução que traduz mais o conteúdo. Essa tradução, como foi feita por uma pessoa que compõe e que também é cantora, no caso a Ana Toledo, não sei se ela é do Paraná, mas ela vivia até um tempo no Paraná, ela procurou fazer algo que ficasse também sonoro, porque ela já fez a apresentação desse poema cantado. Então, eu gosto dessa versão aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar ela inteira para vocês. E vou só destacar aqui, como eu disse, né, ela procura pegar as rimas finais. Da maioria dos versos, dos dísticos, tem rimas no final, que a gente tem look, walk, move, groove, I, buy, evil, disdain, plain, por aí vai. E aqui eu marquei, na verdade, a ideia que o jovem falou, né, que vai trabalhar a ideia dessa animalidade e tudo mais, da animalidade da ação do poema. Então, ele fala primeiro, né, que as petúnias vêm com desdenho que não está escrito, ou seja, aquilo que não é regra, aquilo que não está socialmente determinado e validado, não deve ter valor. Isso, claro, impede, por exemplo, os instintos, a dita animalidade, de ter algum valor, porque não está escrito, isso é uma coisa que surge. Os seres só têm valia nos muros de uma academia. De novo, o fator de que isso tem que ser validado por um grupo e um grupo específico. Depois, os fenômenos da natureza são dissecados sobre a mesa, ou seja, o fenômeno da natureza, que é algo intenso, acaba sendo objeto de divisão, de apropriação, de um estudo muito seco, né, de determinação de partes. E que isso vai gerar o quê? Uma classificação de bem ou mal. Nós voltamos aí à questão moral, de ver tudo pelo bem e pelo mal. Ou seja, ele está criticando a forma como as petúnias representam esse mundo para ela. E depois, a gente tem aqui aspectos mais ligados à liberdade, e aí começam os aspectos do poema mais relacionados à sexualidade, né? Que as petúnias mostram desprezo pelo que é másculo e coeso. O próprio jovem tem uma expressão de extrema
a masculinidade, pela altura dele, pela própria corporalidade, ele passa uma ideia intensa de masculinidade, que é algo que vai ser importante para se confrontar com ela. Depois diz que as raízes ficam rubras ao vislumbrarem botas sujas, outra referência à sexualidade, né? Quase que uma referência muito sutil, muito delicada, a falar, olha, tudo que é masculinidade de botas sujas, quer dizer, de gente que trabalha, que põe a bota na terra, daquele homem que está na lida, é algo que faz essas petúnias, essas raízes ficarem rubras, elas enrubrescem. Ou seja, porque algo causa. Elas podem não admitir, mas algo está sendo causado ali. E que não cultuam a fala franca, elas recuam diante de falas francas. Por quê? Porque uma fala franca ela pode destoar do bem e do mal. Ela está fora daquele padrão moralista. Elas pregam retidão contra qualquer tola diversão. E aí vem o exemplo da cabra cega, né? Porque ela traduz como sua moral tudo renega, pois vê malícia até na cabra cega. A referência em inglês é uma brincadeira chamada blindness bluff, que é muito parecida com a nossa cabra cega aqui. E, quer dizer, o que ela vê? Ela vê a malícia na cabra cega, por quê? Porque a cabra cega é aquela brincadeira em que quem está vendado pode ser tocado, mas não sabe quem tocou. E essa ideia e quem toca, né, quem está vendado pode ser tocado, mas não saberá quem tocou. E pode tocar alguém sem saber quem tocou e sem saber onde tocou. Então, é uma brincadeira em que ela é uma brincadeira muito maliciosa, né, do ponto de vista desse mundo das petúnias, né, do mundo do Dorothy, porque é algo que não tem previsão do que vai acontecer. Então, veja, ele elabora, o jovem elabora esse poema, que, claro que, explicado, ele tem um efeito que é de explicação, mas, enfim, ele é para causar um efeito de sensação, muito mais, né, de sentimento, de sentir o que as palavras dizem, e por isso que eu acho que a tradução com as rimas, ela propicia isso de uma forma mais interessante. Ele está colocando aqui o quê? A liberdade da Dorothy, fazendo com que sugerindo que ela repense o que é realmente essa liberdade que ela tem e a sexualidade que é amplamente reprimida, né? Embora isso não seja claramente dito na peça, mas está lá o tempo todo, está subentendido o tempo todo. E aí, olha, ele diz que depois que ele confessa o crime, ele pode oferecer uma reparação para ela pelo que aconteceu com as petúnias, e ele oferece sementes, né? Ele fala seeds, e ela pergunta sementes do quê? E ela mesmo pergunta, né? De rebelião, de sedition. Aqui há uma proximidade de sonora, embora não haja uma relação exata do início da pronúncia de cada uma, né? Uma tem o i longo, a outra tem o i mais curto, é seeds e seds, e sedition, desculpem, mas o início remete, é como se a palavra sementes ela tivesse incutida na própria sedition. Então é interessante pensar como que o Williams ele trabalha o diálogo, pensando inclusive nesse nível de detalhe. Haveria muitas outras palavras para referenciar a rebelião ou a subversão. Mas ele escolhe essa porque há uma proximidade sonora, como que as próprias sementes já pudessem estar instaladas na própria rebelião. E aí ele fala que não, que são rosas silvestres. Né? Aí as rosas como um elemento potente na dramaturgia do Williams. A gente vai falar um pouco mais delas na próxima aula, porque elas aparecem também lá bastante, embora aqui elas tenham uma função importante.
E isso já é uma ideia que vem... As rosas silvestres, elas têm uma função histórica e uma ideia histórica muito antiga, né? Elas eram usadas no período dos romanos, para cada novo território que era conquistado, havia o hábito de plantar esse tipo de rosa, para dizer que havia um novo governo, e elas vão simbolizando esse ganho de território. Elas têm essa capacidade de dar uma ideia de algo produtivo no sentido de conquista, né? Essa, digamos, é uma ideia que, inclusive, depois vem a ser usada em outra configuração, claro, mas a ideia das rosas, ela passa também a ser usada muito frequentemente no romantismo. Isso a gente vai ver bem na próxima aula, tá? Vai ver um pouco mais especificamente. Mas o fato é que as rosas, elas vão se contrapor às petúnias. Então, nós temos aqui uma espécie de protagonista e antagonista na peça, em que as petúnias, a ideia é que elas cedam o lugar, é que elas sejam derrotadas por essas rosas silvestres, ou rosas selvagens, né? Até o nome, a palavra que o Williams usa, a palavra em inglês, na verdade, para silvestre é wild, que também quer dizer selvagem. Então, aqui, de novo, a gente volta com a ideia dessa animalidade, de deixar fluir aquilo que não está nas regras, aquilo que não está posto pela sociedade, de permitir-se ser um pouco mais você mesmo. E vejam que ele vai incutindo isso de forma muito leve no diálogo, leve no sentido de que apenas uma palavra, enfim, não é um discurso, não é uma coisa super elaborada, mas há uma grande elaboração na escolha, porque são esses detalhes que vão fazendo a diferença para a gente construir essa parábola, né? E depois ele vai direto ao ponto, né? Ele vai dizer, olha, se ela já parou para pensar sobre o lugar dela no mundo, nesse maravilhoso acidente de viver. Aqui ele já dá o William já dá também um chega para lá nela, no espírito religioso da própria formação daquela órbita cultural de Boston, né? De acreditar que a vida é algo programado, que é uma predestinação, que é um destino, é uma predestinação, que você tem que viver de acordo com os parâmetros religiosos, que isso garante um lugar no céu e por aí vai. Quer dizer, ele já diz, olha, é um acidente isso aqui. E aí ele põe um ponto importante, já relacionando com a guerra, quer dizer que já pensou uma vez o número de mortos supera o dos vivos, quer dizer, o número de mortos é muito maior. Então, há uma necessidade de pensar o que? Em viver, e viver completamente. E não se pode viver completamente se você não tiver liberdade total, né, ou a liberdade de ação, e essa liberdade inclui inclusive, a liberdade sexual, né? Ela é uma pessoa ali claramente muito reprimida. E ele vem para quê? Para pisotear as petúnias, pisotear as flores, ele macula as flores, né? Ele destrói aquelas flores que a mantém naquela posição muito rígida. E aí ela fala, né, que parece que ele está querendo vender alguma coisa, e claro que sim, espere e verá, ela diz, eu não compro. Aqui é importante a gente notar também como o Williams, ele usa uma estratégia dialógica do início ao fim, em que o rapaz sempre joga uma isca para ela, né? O rapaz, ele é um plantador de sementes nesse sentido. Quando ele diz que vem trazer sementes, é porque ele faz isso também no diálogo. Porque ele sempre fala de alguma coisa que ela começa dizendo não. Mas ele planta uma ideia, né, a semente de uma ideia, e logo depois ele vai trabalhar essa ideia. E é aí que quando ele vai realmente conseguir trabalhar a ideia, ela já está mais preparada para aquilo, porque ele começou a falar das coisas antes. O jovem não introduz os assuntos de uma vez. Ele fala, vou vender algo, mas ela já disse que não compra. A gente sabe que depois ela vai comprar. Mas ele já está dizendo, venderei. Né? E aí, em seguida, voltando a essa ideia do lugar dela no mundo, e aqui não vamos esquecer, quer dizer, estamos num contexto de uma guerra iniciada e de uma pessoa que está ali alienada disso.
né, que está muito preocupada com o seu pequeno negócio. E ele fala, olha, ele fala primeiro das partículas, ao invés de ser quem é, quer dizer, você podia não falar nada, você muda, ser inconsciente só no sentido de inconsciência, sem haver consciência, mas poderia ser incapaz de fazer, pensar e sentir. Mas, de novo, ele ataca a questão religiosa, em virtude do mais raro e mais improvável dos azares. Ou seja, ela não é uma filha do divino, ela não é uma pessoa especial, ela não é uma pessoa talhada para mudar o mundo, que tem uma missão e que vai viver com os irmãos na Terra. Todas aquelas ideias da formação lá dos pais peregrinos e da ideia de que cada um tem uma importância absurda na formação de uma sociedade perfeita, ele está dizendo, olha, você é o resultado de um azar, de um acaso, né? Só que você é a senhorita Simple, né? Miss Simple, Miss Dorothy Simple de Boston. Você é bonita, você é humana, você é viva. Então, aqui ele diz, quer dizer, tudo aquilo que você pensa que é beleza, humanidade, estar vivo, não é nesse sentido, é em outro. E aí você é capaz de pensar, sentir, trabalhar. Ele já começa a dizer que ela pode pensar e sentir. Ninguém precisa determinar o pensamento e o sentimento dela. E, claro, trabalhar, ela já trabalha. Aqui está posto como algo que ela já faz. E aí ele pergunta, o que você vai fazer? E aí, veja, como ele já introduziu esse tema, ela, de novo, não sabe. Ela está comovida, mas ela diz, olha, bendito Deus, nos acuda, pensei que você havia entrado aqui para comprar um par de meias. Então, ele vai introduzindo os assuntos, mas ainda não é o grande assunto. Ele já está preparando o terreno. E ela, veja que ela já cede de certa forma, porque ela fala, bendito Deus, nos acuda. Ela está procurando uma forma de, digamos, se livrar dele, né? E aí vem um longo diálogo dele, uma longa fala dele, em que ele explica a guerra, né, que a guerra tem aparecido fora do país, por uma empresa rival, e ele vai dizer, por que a guerra dá tão bons resultados? Porque vocês rodeiam suas casas, seus corações com fileiras de coisas chatas e triviais, como são as petúnias. Se pudéssemos substituí-los por rosas silvestres, não haveria guerras. Então, de novo, a ideia poética, parabólica, de que aquele mundo muito determinado, em que as coisas têm que ser de uma forma só, de que essa ética do trabalho é o que torna o indivíduo socialmente importante, ela é uma ética a ser repensada. Ela é uma ideologia a ser combatida e repensada. Ideologia aqui como a ideia de que a ideologia ela é uma forma de expressão da classe dominante, né, para todo o restante fazer compreender que as coisas têm que ser daquele jeito para quê? Para que a economia, enfim, para que a vida, no geral, funcione de uma forma que esta classe não perca o seu lugar. Né? Por isso que qualquer coisa que saia do ritual, esta moralidade instituída, ela é perigosa, porque ela vai colocar em xeque justamente a ideologia. Né? Então, estamos aqui em choque com o mundo das petúnias, que ele diz, né, que eles iniciaram uma campanha de petúnias. E perceberam que é necessário usar os mesmos métodos agressivos que a outra empresa utiliza, morte, sociedade limitada. E, claro, a agressividade deles é o quê? Destruir, em potencial, as petúnias. É um ato simbólico. E aí, veja, ele pergunta, não vai provar nosso produto? E ela já diz, bem, veja, ela está nervosa, conforme a rubrica. Ela já está hesitante aqui. Ela vai dizer que faz as compras todas em Boston, e ele pergunta o que ela compra e tal, e ela fala de enfeites, né, artigos de armarinho. Ele fala enfeites da existência. Então, aqui, de novo, aquele aspecto do consumismo, que é muito importante para o American Way of Life. É a ideia de que se você fizer tudo conforme o que está prescrito, você vai ter acesso a um mundo de consumo
e um mundo de acesso a bens variados. Aí vai depender exatamente da faixa de classe e tudo mais. Mas você vai ter acesso. Que esse esforço, essa conquista pelo mérito, ela vai te dar algo. E aí eles são o quê? São enfeites da existência. Ele, de novo, coloca em xeque o que ela vende ali. Né? Quer dizer, o que ela vende, na verdade, são miudezas. São coisas, são bens que não são de primeira necessidade diante do que ele está propondo, que é uma mudança radical de viver, né, no aspecto da liberdade e da sexualidade. E aí, de novo, olha, Boston aparece bastante, né, na fala dela. Ela diz que não pode dar uma resposta concreta, ela fala, eu sou de Boston. E ele meio que se irrita e fala, uma referência a mais a Boston pode ser fatal, né? Eu não posso esperar mais, não posso esperar infinitamente. Então, veja, o Williams aqui ele faz questão de marcar esta ideia de Boston, porque é um lugar realmente em que essas ideias, nós estamos falando de um estado muito rico e de um estado que não tem o mesmo dinamismo cultural, por exemplo, que tem Nova York, mas que tem e justamente por não ter esse mesmo dinamismo de diversidade, é um estado que retroage em certas maneiras, é um estado mais conservador, né? A Lillian Hellman teve peça proibida lá, né? Proibida de ser encenada. O Williams fez uma peça chamada Battle of Angels, e que foi muito criticada, as ideias dele, inclusive sobre liberdade sexual, não foram bem vistas. Então, nós estamos falando ali de uma sociedade muito conservadora, quer dizer, ela não pode dar uma resposta concreta, porque ela não sabe em que terreno está pisando. E ela é de um lugar onde você tem que saber, porque você não presta contas só para si, ela presta contas para todo um entorno, né? E aí, enfim, a situação aqui continua, eu já vou me encaminhando para os últimos slides também por conta da hora, e nós temos a fala dela com a senhora Dunn, né? Quer dizer, aqui nós temos uma Dorothy que já não é a Dorothy do início, é a Dorothy repaginada, é a Dorothy após o contato com o jovem. Aqui eu só pulei, desculpa, o finzinho desse slide aqui, é que quando ele pergunta se ela vai ou não vai, o jogo de palavras são criadas, né? Creio que talvez. Aí ele fala, creio que talvez, aí ela, veja como ele fica insistindo e ele joga com as palavras com ela. E toda vez que ele joga, ele ganha um pouquinho de terreno. Aí ela fala, quero dizer que creio que irei. Aí ele fala, crê que irá? E no final ela diz, quero dizer que irei. Primeiro era creio que talvez. Agora já quero dizer que irei. E no final, irei. Então, toda vez que ela fala algo, ele rebate, ou colocando em dúvida, ou dando um pequeno passo à frente. E isso faz com que ela mude. Isso é uma estratégia dialógica do Williams muito boa nessa peça, porque acontece do início ao fim, né? E aí a senhora Dunn entra na loja e diz que vai, quando ela diz que vai mudar o nome, ela vai fazer várias modificações e vai mudar o nome para Tremendas Inspirações, a senhora Dunn diz, então eu não serei mais a cliente da sua loja, né? E a Dorothy diz, eu já imaginava, senhora Dunn, não acha ruim? A Dorothy, nem um pouco, quer dizer, aqui ela já aceitou a proposta do jovem, quer dizer, ela quer conhecer esse outro mundo, ela quer conhecer esse mundo de animalidade, de inconsequência, de incerteza, em que nem tudo está escrito, em que as coisas podem ser diferentes daquilo que ela herdou como correto, como tradição. E aí ela encontra o policial, pede para ele como faz para chegar pegar a Highway 77, né? 77, a estrada 77, ele indica, ele fala que é um lugar muito perigoso, porque coisas estranhas acontecem, né? E aqui, de novo, a parábola, né? A ideia do figurativo, acrobacia sem sentido, as pessoas dão voltas no ar, cantam com sons desconhecidas, destilam em vinho os vapores da meia-noite,
fazem danças pagãs. Então, ou seja, todo um universo que é completamente alheio àqueles herdeiros ali dos peregrinos. E aí ele diz, olha, se a senhora for, né, uma vez que vá, não voltará, não poderá voltar a prim and proper. Ou seja, não poderá voltar para essa terra de justeza, em que tudo está prescrito, em que tudo está organizado, né? Tudo está muito bem vigiado por todos. E aí, desculpem, aqui é o último slide. Vou só fazer um comentário sobre a estrada 77, a Highway 77, que é a estrada que liga o norte ao sul. Então, o Williams não trabalha nessa peça num contexto em que ela se passa no sul, mas no final ele aponta que a ida é para o sul. Quer dizer, a ida é para o lugar onde esse modo de vida ele está menos potencializado, justamente porque ele se industrializou menos. E, claro, é a região mais pobre daquele país, mas é uma região também onde há mais possibilidade de variedade, mais possibilidade de coisas diferentes. E é para lá que ela vai, quer dizer, onde ela não terá as amarras desse conservadorismo. Né? E interessante também pensar no Sul como a terra, talvez, do ritmo de um dos ritmos musicais mais importantes dos Estados Unidos, que é o blues, e também terra muito importante para o jazz, para o rock e muitos outros gêneros musicais. Quer dizer, é um lugar de criatividade, é um lugar em que a expressão daquilo que é determinado, ela não se faz tão presente, porque há liberdade muito grande de criação. Então, eu encerro aqui, porque tem outras coisas que a gente pode falar, mas aí eu posso incluir nas perguntas e respostas. Deixo aqui as referências principais e agradeço a vocês. Muito obrigado. Ok, Fulvio, obrigado. Obrigado, Edilon. Obrigado a você. Fulvio, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial a respeito do American Way of Life. Existe um abismo cada vez mais crescente entre a realidade e essa produção ideológica. O que o establishment faz para ainda convencer as pessoas a acreditar que essa ideia seja crível? É bem interessante a pergunta, Januro. Obrigado. Eu acredito que haja, nos Estados Unidos, um arsenal de ações. Eu uso a palavra arsenal mesmo porque é projeto de guerra isso. Tamanha a necessidade por parte da classe dominante de fazer isso acontecer. E, enfim, e faz acontecer, porque ainda há essa crença na América como a terra da grande liberdade, quer dizer, a gente sabe que há liberdade em muitos sentidos, se a gente comparar principalmente com países em que, enfim, mulheres são apedrejadas, homossexuais são perseguidos. No contexto das liberdades individuais, é um país que tem muitos avanços em relação à maioria, não quer dizer que seja o mais avançado, há outros ainda mais. Mas se calca muito nessa ideia de que as liberdades individuais, desde que, aí é importante dizer, desde que elas sejam desde que haja muita luta para consegui-las, porque elas nunca foram dadas, né? Elas são conseguidas com sangue, suor e lágrimas e morte. É só ver a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos homossexuais, nada foi dado. Mas o fato é que, dado o andar da carruagem histórica, elas vão se efetivando em maior ou menor grau. Né? Esse é um ponto que eles usam a favor. Outro ponto é que realmente há uma investida na indústria cultural. E aí a gente não pode deixar de falar do cinema, porque o cinema é um grande propagador dessa ideologia. O cinema, não que também isso não exista no teatro, na televisão, claro. A televisão, agora, principalmente com as plataformas de streaming, ela dobrou, triplicou a sua capacidade de ação. Mas, enfim, tudo que é da indústria cultural
o quase tudo se move no sentido de que é preciso mostrar que há uma vida boa e ela pode ser atingida com esforço, né? E com a união e com as pessoas se juntando e tendo esse espírito. Ou seja, joga-se no colo das pessoas a responsabilidade de cuidarem disso. E uma vez que se elas não cuidarem bem disso, aí é porque o problema está nelas, né? O que aconteceu agora nesse evento depressivo de 2008, que a gente pode dizer que foi algo parecido com a depressão dos anos 30, embora tenha tido uma motivação diferente e consequências também diferentes, não foram nefastas naquele nível, né, de desemprego e tudo mais, mas a gente pode ver que o que aconteceu ali deixou isso para as pessoas. Quer dizer, você comprou um imóvel e agora não consegue pagar, por que você comprou esse imóvel? A culpa não é da bolha imobiliária que criou o problema e que depois saiu da crise ou com o mesmo dinheiro ou mais rica. A culpa é do cidadão lá que trabalha todo mês e que não soube planejar sua vida. Então, a ideologia consegue fazer isso, consegue fazer parecer que tudo depende do indivíduo. Eu acho que a indústria cultural ela é essencial nesse papel. Não é à toa que a gente sempre tem a ideia, né, de que tudo nesses países, em países como os Estados Unidos, né, em países hipercapitalistas, a indústria cultural ela é autônoma, ela é dinâmica, mas não, ela é muito financiada. E ela não é financiada à toa, ela é financiada porque... E não só porque ela rende dinheiro, é porque ela rende muito mais que dinheiro, ela rende manter a população com uma ideia de que se eu der certo é porque eu fiz tudo direitinho, então eu mereço, é uma meritocracia, e se não der certo, a falha é minha, eu preciso rever as minhas habilidades, as minhas competências, a minha forma de enxergar o mundo. Então, é uma transferência de responsabilidade imensa, mas que tem dado certo há um século, pelo menos, porque o indivíduo ele acredita. E toda vez que há uma crise, como houve essa, e que as coisas parecem que podem se ajeitar, a indústria cultural se organiza para criar novas formas de ver. E, claro, aí também há o assistencialismo, né? Nem vou chamar de assistencialismo. É assistencialismo do ponto de vista deles, né? Porque eles só fazem por assistencialismo, eles querem dure pouco. Mas há aquele socorro em alguns momentos em que, para não gerar uma revolta, se a gente lembrar lá dos anos 30, que a população se revoltou muito e foi para a rua, há uma necessidade de olha, vamos controlar e a gente vai tapando buraco com ajuda social e tudo mais. E aí, uma vez feito isso, quando dá uma acalmada, já se sabe que é possível vender ideologia de novo, porque as próprias pessoas, num nível, acredito que muito alto, elas querem sentir a potência da mobilidade, né? A ideia de mobilidade econômica é muito forte lá. E isso vai propiciar o quê? Bom, hoje eu estou assim, mas se há mobilidade e eu estou no país da mobilidade, eu posso ascender. E posso ascender muito, quer dizer, eu poderei ser um grande milionário. Esse sonho, essa ideia ela é muito presente, inclusive, eu morei lá durante 3 anos e os imigrantes que chegam, eles já chegam no espírito do American Way of Life. Eles já chegam se incorporando em várias coisas na crença de que o trabalho duro vai levá-los a uma vida melhor. E acaba levando, por um tempo pelo menos, porque o imigrante trabalha muito mais. Ele ganha menos, mas ele trabalha muito mais. Então, ele sabe que ele está numa situação muito precária, ele sabe que ele tem que economizar. Então, ele não gasta quase nada em diversão, ele não investe, fica gastando dinheiro em roupa, ele tem um espírito de economia. Então, em pouco tempo, ele junta muito dinheiro e aí cria aquela ideia, tá vendo? Aqui é a terra realmente da oportunidade. Eu cheguei aqui e, sei lá, em 2 anos, 3 anos,
Eu me lembro de um caso, especificamente, que um casal, em 2 anos, eles tinham juntado $100 mil, coisa que eles nunca fariam no Brasil. Nunca fariam isso no Brasil. Lá conseguiriam fazer. Agora, as condições para isso são terríveis, né? Era trabalhar segunda, com 2, 3 feriados no ano, porque aí tudo para. Então, aí eles não tinham como trabalhar. Então, descansavam lá um pouquinho, trabalhavam das 7 da manhã às 8, 10 da noite. Então, essa ideologia, ela vende porque ela dá resultado para algumas pessoas. E já, digamos, é programático que ela dê resultado. Ela não pode ser uma ideologia que não dê frutos para alguns. Ela precisa dar frutos para alguns para que todos vejam como exemplo e sigam. E aí seguem. Um comentário aqui do Daniel Alberti. Muito bom, Fulvio, para recordar e reforçar a leitura do capítulo que estava disponível para hoje e agradece. Eu deixei aí o link da peça lá montada em Teherã, né, do diretor que você mencionou, do Tehran Times. Desculpa. Obrigado. Você deixou o link. Até eu estou olhando aqui o que você postou a matéria de julho do ano passado. Então, ela começou do ano passado e ela estava em cartaz esse ano, porque a matéria que eu chequei também do Tehran Times, ela é desse ano. Então, é interessante ver que ou ela ficou em cartaz todo esse tempo, ou ela teve uma estreia lá e esse ano, acho que foi em março, retornou. E, Daniel, quero agradecer por você reforçar a leitura, né, do capítulo. É um capítulo da minha tese que foi publicado. E neste capítulo não está o poema que eu mostrei hoje, a tradução do poema feita pela Ana Toledo. Ela está no fim do livro. Eu posso depois passar para o Genor. Eu posso passar a cópia da tese inteira, inclusive, o link da tese. E aí lá tem tudo. Inclusive as fotos da montagem da Lena Lenhardt, se eu não me engano, estão lá também. Então, estão na tese, não estão no livro. Você pode passar essa referência bibliográfica sua e outras demais, e a gente põe lá no Drive. Certo, passo sim. Ok? Passo sim. Mais perguntas, pessoal? Eu vou aproveitar e fazer um comentário, então, que eu não falei durante a apresentação, que eu acho interessante. É algo que eu levanto na tese. Que o nome que ele usou, Dorothy, há uma frase muito importante no filme, né, O Mágico de Oz, que é "There's no place like home", que a gente pode traduzir como "não há lugar como o nosso lar", né, ou não há um lugar parecido com a nossa casa e coisas assim. E eu acho interessante, se o Williams realmente escreveu essa peça. Alguns dizem que ele escreveu em resposta às críticas que ele recebeu em Boston do Battle of Angels. Então, a peça teria também um caráter assim de vingança contra Boston, por ser um lugar muito conservador. O que é bem possível. O Williams ele dialogava com essas coisas. Mas o que eu vou puxar aqui é o aspecto da Dorothy. Se a gente pensar que ele usa esse nome em referência ao filme, em alusão ao filme, no filme há essa frase, "não é um lugar como o nosso lar", que é justamente o contrário, quer dizer, eu já pensaria em uma paródia também do nome da personagem principal com o filme, porque na peça é justamente o contrário disso. Ela descobre que há um lugar diferente do lar dela, né? Não é "there's no place like home", não há um lugar tão bom quanto o nosso lar, não. Há um lugar diferente do nosso lar. E ela vai atrás desse lugar, né? E é um lugar que muda tudo, quer dizer, muda inclusive geograficamente. Ela passa do norte para o sul, ela vai pegar a estrada para o sul, que tem toda uma referência, como eu falei em aulas anteriores, digamos, no universo do Williams. Então, essa peça, por exemplo, encenada, acho que já na época, se fosse encenada em 48,
já remeteria a um sul do bonde, ao sul do zoológico de vidro, né, da margem da vida. Mas hoje, muito mais, porque hoje se conhecem muito mais peças dele e o sul está muito mais identificado, está muito mais presente. As pessoas conhecem mais esse aspecto do teatro dele. Então, é só uma coisa que eu lembrei que estava anotada aqui, que eu não incluí na apresentação. Oi, Fúvio, eu queria fazer um comentário disso que você está falando agora, da pareamento com a Dorothy e com o filme, né? Certa vez eu perguntei para o Thomas se o Tennessee tinha escrito em algum dia, uma peça sobre para crianças ou infanto-juvenil. Ele que é especialista e conhece tudo, absolutamente tudo. Ele falou, não, Tennessee nunca escreveu. Eu falei, mas não existe nenhuma peça que a gente poderia adaptar ou que poderia ter algum reflexo para que a gente possa pensar em uma montagem infantil? Ele disse, talvez as petúnias esmagadas, as petúnias pisoteadas. E foi então que eu falei, puxa, eu não visualizei isso na época, né? Não tinha visualizado, eu fui reler e também não tinha conseguido visualizar quando eu reli, e fiquei com aquilo na cabeça. Só agora que eu li a tradução, que eu acho que eu consegui entender melhor isso, e depois que você explicou, eu também lembrei um pouco do Mr. Paradise, né, quando ele fala sobre os armistícios e essa questão da guerra, né? Lembrei também de uma peça dele que não foi publicada ainda, chamada Talismã Roses, onde ele usa as rosas como um talismã de cura, de restabelecimento, de cura. A rosa era muito simbólica para ele. Mas você acha isso? Você acha que tem a ver essa questão dessa peça para montar para criança? Seria essa, talvez, uma peça que a gente poderia pensar para uma montagem infantil ou infanto-juvenil? Luiz, eu acho que não. Eu acho que essa peça, ela não... Para criança, não. Eu acho que para adolescente, para cima, tudo bem. Mas para criança, não, porque assim, ela tem uma forte... E isso tem que estar na encenação, né? Ela tem uma forte alusão à sexualidade. E que isso, no texto, a gente percebe, quer dizer, desde o momento que as petúnias estão pisoteadas, isso já está ali dito. Isso, de certa forma, tem que passar para a encenação nesse jovem expressivo, quer dizer, ele é de uma sexualidade, vou usar aqui a palavra animalesca, fazendo referência à própria palavra que o jovem usa. Mas eu acho que isso tem que estar posto na encenação. E é o que, assim, eu acho que talvez as crianças vejam e nem percebam. Mas eu acho que não é para elas não são público disso. Então, eu acho que não é uma peça que caiba fazer, justamente porque um aspecto que é muito importante, e há, inclusive, autores que vão dizer que é nessa peça que o Williams começa a trabalhar com mais força a questão da sexualidade. Ele começa a pensar as questões da sexualidade, que ele vai depois trabalhar de diversas formas ao longo da carreira. Quer dizer, nessa peça a sexualidade aparece de forma mais presente, embora ela não esteja dita, né? Mas ela está ali desde o início. Ela está presente na parábola, né, das próprias petúnias esmagadas ou pisoteadas. Então, eu não vejo. Por isso que eu acho que, talvez, pelo que você narrou da pergunta e da resposta do Thomas, me deu a impressão que ele demorou um pouco para pensar numa peça e colocou essa, porque essa peça é mais divertida, ela tem esses aspectos cômicos
e divertidos mesmo, no sentido dela interagir com o pássaro, esse aspecto policial, né, policialesco, mas eu acho que não é uma peça para criança. Né? Eu acho que ele, inclusive, não escreveu para criança, porque ele não tinha o universo com o qual ele trabalhava, ele não incluía, inclusive, pensar em algo para as crianças. A menos, claro, né? Pode ser que um dia a gente descubra, porque vira e mexe aparece coisa dele, mas eu não vejo, não, como uma peça possível. Agora, claro, poderia ser adaptada digamos, suavizada? Poderia, mas toda vez que se faz isso, é como existe às vezes, né? Aparecem coisas assim, Otelo para crianças, Hamlet para crianças, mas aí aqueles aspectos mais importantes da peça, eles são diminuídos para favorecer um público que não está preparado para ver essas coisas, para tomar parte naquilo. Ou seja, não é a peça que o autor escreveu, né? Você está fazendo uma suavização que eu acho que dependendo de como for feita, dependendo da intenção, ela até pode ser interessante, eu não sou contra, mas eu não vejo o Williams nem precisando disso, sabe, desse trabalho interior. Eu responderia isso. Ok. Pergunta do Roberto Herrera Bueno. Qual o significado da rosa para Tennessee? Olha, para resumir bem, porque, enfim, ele usa rosa em muitas peças, e, inclusive ele usa a palavra rose para personagens. Então, tanto ele usa a rosa como objeto, como flor, como ele usa personagens com o nome Rose. E aí, claro, quando ele usa o nome Rose, sempre tem alguém dizendo que é uma referência à irmã dele, que foi lobotomizada, e por aí vai. Que até pode ter algum, digamos, grau de verdade, mas, em geral, não é a verdade. Não é isso. Ele não fez só para homenagear a irmã. Ele fez por outras razões, inclusive porque a palavra remete à flor. Né? Então, isso em relação aos nomes. Agora, o uso da flor, da rosa como flor, e em muitos casos é a rosa selvagem, ele usa bastante no sentido de que a rosa é uma flor digamos, de fácil adaptação, que ela pode nascer em muitos contextos. Inclusive, em mais de uma peça, ele se refere à rosa nascendo das rochas, das fendas das rochas, e que a rosa, como ela é selvagem, né? Ou seja, ela é uma flor forte, wild rose, ela é uma flor silvestre, como ela tendo o poder, e essa para mim é a metáfora principal que ele usa da rosa, ela tem o poder de destruir as pedras. Né? Ele usa mais de uma vez a expressão break the rocks. Então, eu acho que isso é o principal do uso da rosa como objeto. É que, além da beleza dela, a beleza, a vivacidade, e que não, veja, não é uma flor que não tem espinhos. E isso é a própria dinâmica da vida, quer dizer, ela tem beleza, ela tem vitalidade, ela tem força, mas ela também tem espinhos. E essa força, essa vitalidade é capaz de destruir as pedras. Ele usa essa metáfora mais uma vez. Ele vai usar isso, inclusive, no Ten Blocks. A gente vai ver isso contextualizado lá. E lá no Ten Blocks tem toda uma relação mais muito bem contextualizada com o romantismo. Né? Mas aí a aula que vem eu falo um pouquinho mais. Agora foi só, digamos, o trailer sobre as rosas. Obrigado, Roberto. Ok, Daniel. Bom, agradecer de novo, Fúvio, a todos vocês. Então, eu não sei, eu discordo de um ponto que o Fúvio trouxe em relação a coisa de ser uma peça que não poderia ser para crianças. Claro que não foi escrita para crianças, né? Mas porque
a justificativa da questão de ter uma temática ligada a algumas questões ligadas à sexualidade, tá, mas sei lá, como é que é o nome? Chapeuzinho Vermelho também tem, né? Sei lá, a Branca de Neve também. Sei lá, Alice no País das Maravilhas também tem uma questão ligada à sexualidade. Então, eu acho que essa questão da sexualidade talvez não fosse um ponto. O que eu acho que talvez pudesse ser usado, e talvez que o Thomas tenha falado, talvez tenha sido a simplificação, por exemplo, dos personagens, ou a questão de ter uma linguagem, tirando a partir do poema e em alguns pontos, uma linguagem um pouco simplificada e o conflito que se resolve de uma maneira relativamente fácil, dando a ideia de que o mundo pode ser transformado de uma maneira relativamente simples. Não sei, fiquei pensando nisso do Thomas, mas achei interessante sua reflexão. Pensei nisso. Isso é interessante isso que você falou, né? Porque se a gente imaginar que criança era o que não existia no século XIX, quer dizer, uma criança, o que hoje a gente chama de criança, né? Uma pessoa de 7, 8 anos, ela já tinha um conhecimento enorme de coisas da vida que uma criança dessa idade do século XX não tem, porque ela era tratada como um adulto em miniatura. Isso varia muito de épocas. Eu penso, eu digo isso porque assim, eu até gostaria de ver qual é o efeito dessa peça encenada para criança. Porque eu tenho a impressão, pelo menos, que nos últimos 15, 20 anos, essa área do infantil, principalmente dos espetáculos infantis, ela ganhou muito olhar. Né? Ela está mais vigiada e me parece que existem já parâmetros do que pode e não pode para essas faixas etárias. Inclusive parâmetros assim de Ministério da Educação, de Ministério da Cultura. E então eu acho que pensando nisso, ela talvez não fosse passar, digamos, pensando nesses critérios. Ela talvez não passasse porque a infância está muito protegida e por razões muito boas. Né? Se a gente pensar que lá século XIX e até boa parte do XX, a criança não tinha direito, ela era tratada como um adulto que é um ser de transição entre alguém totalmente incapaz para alguém que vai saber das coisas da vida. Eu acho que hoje a gente ganhou muito na compreensão, né, do que é a criança e do que ela precisa. E talvez isso não permitisse esses parâmetros. Agora, você falou coisas muito corretas, quer dizer, Chapeuzinho Vermelho, essas histórias todas, se a gente pegar lá a psicanálise dos contos de fadas, né, acho que é Bruno Bretlin, ele desfia todo o rosário sobre como que a sexualidade tá muito presente ali. Ele vai pelo viés psicanalítico e tal. Mas é um ponto. Eu acho que, como eu disse assim, eu gostaria de ver. E como eu disse, eu acho que as crianças não iam nem se importar com isso. Elas iam aproveitar as outras partes da peça. É que eu imagino que o entorno da criança, esses órgãos, essas entidades, até as próprias famílias, são muito protetivas em relação a algumas coisas, já não haveriam como uma possibilidade. Né? E aí, se a gente pensar no Brasil hoje, a gente está num momento muito complicado de conservadorismo em relação a essas coisas. Daqui a um tempo, se tudo der certo, isso vai diminuindo e aí pode ser. Né? Se alguém tiver a ideia de colocar e o ímpeto de fazer a encenação, a gente vai saber como isso foi, né? E qual que é a reação delas. Eu acho que a reação não seria ruim, não. A peça é divertida. Né? A peça é divertida. E você levantou um aspecto, né, do final da peça que, claro, tem uma utopia ali, né? Porque ela simplesmente deixa a loja para trás e vai. E ela, claro, ela só pode fazer isso porque ela é uma pessoa que empreende, né? Ela só pode fazer isso porque ela tem alguma agência
para fazê-lo, né? Ela tem o poder de agir, coisa que a gente viu nas peças anteriores que não havia, né? O poder de agência estava completamente limitado, ou melhor ainda, determinado. Um bom comentário, Daniel, obrigado. Fulvio, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse convencimento, a respeito da ideia de tempo e velocidade pela qual ela é convencida. Não há uma transição, por ser uma peça de um ato, a transição ela é mínima entre a resistência e a aquiescência dela. Queria que você falasse sobre isso. Certo. Isso é que, vejam, a própria estrutura de um ato ela é a estrutura da tensão que embasa a situação. Quer dizer, a situação começa já tensa. Ela abre a loja, as petúnias estão pisoteadas, rapidamente o jovem chega, diz que foi ele, e aí nós já temos o que poderia ser o conflito de descobrir quem fez, né, o famoso Who Done It, dessa série de literatura de cinema, né, quem cometeu o crime, que é a grande pergunta do final, que a gente tem essa estrutura, inclusive, em algumas telenovelas brasileiras, né, há em determinado momento um personagem que é assassinado e até o final da novela você vai ter quem matou, no último capítulo revela. A peça não envereda por isso, a peça envereda quer dizer, não tem problema quem fez a gente já sabe, de cara. O problema agora é como que ela se posiciona. E é muito rápido, se a gente pensar no tempo meramente cronológico, mas aí eu pelo menos entendo a peça assim, é que na estrutura do diálogo, o Williams ele vai engendrando pequenos passos que o jovem dá, né, pequenos avanços que ele faz, e ele vai colocando ela em dúvida. Então, ele fala alguma coisinha, ela tá completamente resistente, né? Ela vai chamar a polícia. E aí ele fala algo que ela fala, não, mas eu quero saber por que você fez. Ela não entende como que alguém poderia destruir aquele mundo maravilhoso daquelas petúnias perfeitas. Então, ela tem já uma dúvida que é muito importante. Por que alguém faria isso? Ela quer resolver isso. Ele aproveita isso e ele vai galgando muito timidamente a abertura da mente dela. Então, se a gente olhar a estrutura do diálogo como um todo, basicamente a peça são os dois, né? Eles ocupam a maior parte. Tem lá um momentinho com o policial, depois tem com a senhora Adão, mas os dois é que estão ali a maior parte do tempo. É rápido e não é. É rápido porque é uma peça em um ato. Ela tem que ser desenvolvida neste momento já da tensão, né? E chegar àquilo que a gente chama de catástrofe, quer dizer, que é a resolução, que nessa peça não é catastrófico no sentido de tragédia, do ruim, né? De algo mal. Ela tem a ida para a catástrofe é positiva. O que também não é uma coisa inovadora, digamos, do Williams, porque isso acontece desde as tragédias gregas, né? Já tinha tragédia que tinha final feliz, embora não fosse a maioria, pelo menos que a gente tem notícia. Então, eu acho que é isso. O tempo é curto, se a gente pensar nos 20 minutos dessa encenação, mas ele é trabalhado ali centímetro a centímetro, né? E não se a gente contar ali, sei lá, cada 2 ou 3 falas de cada um em que eles interagem, não há nenhum momento desses trechos em que o jovem não consiga um avanço. Ele ou não consegue deixar ela em dúvida, ou ele consegue deixar ela em dúvida, ou ele consegue fazer com que ela pense, ou ela se comove. Ele vai muito devagar. Então, para a estrutura em um ato, eu acho que funciona muito bem essa estratégia dele, mas é uma estratégia que requer uma atenção máxima nas palavras e no jogo de palavras que eles vão usando. E por isso que eu acho que essa peça ela é difícil de traduzir, porque precisa ter uma atenção máxima nisso, e ela
precisa estar bem antenado, porque as coisas são muito dinâmicas no decorrer. E eu diria isso, Genor. Ok. Então, obrigado, Fulvio. Aqui não apareceram mais questões. Se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Bem, quero novamente agradecer a todas e todos vocês por terem assistido essa aula. Está sendo um prazer dialogar, as perguntas, os comentários, e convidar a todas e todos para que semana que vem, para lerem o texto, ou o texto original, ou a tradução, para a gente poder ter a última aula sobre o 10 Blocks on the Camino Rio, a última aula comigo. Aí depois iniciaremos as 4 aulas do professor Luiz. Então é isso, muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos, boa noite e excelente semana. Até mais, pessoal. Obrigado, até mais.